Olá, amados. Aqui é o pastor Israel Silva, falando da lição 8 da Escola Bíblica Dominical, Salvação e Livre-Arbítrio. E nessa oportunidade vamos falar de conceitos relacionados à salvação e livre-arbítrio, atores relacionados à salvação e livre-arbítrio, principais correntes teológicas históricas relacionadas à salvação e livre-arbítrio, o perfil teológico de algumas denominações atuais sobre salvação e livre-arbítrio. A propósito, mais uma vez, e em nome de Jesus, agradeço você que nos assiste. E sugiro que divulgue, curte, compartilhe, comente, inscreva-se no canal e clique o gostei. Agradeço duplamente aos que já vêm fazendo isso, especialmente aqueles que desde a primeira lição nesse canal. E a Deus seja a glória. A lição 8, Salvação e Livre-Arbítrio, apresenta o texto áureo que segue. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Salmo 25, versículo 12. Comento. Trata-se de uma composição em forma de oração cuja autoria geralmente é atribuída a Davi. Qual é o homem que teme ao Senhor? É uma pergunta que ele faz. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Ele, o Senhor, ensinará ao homem no caminho que deve escolher. É a mensagem aqui que a gente observa, é a mensagem das tomadas de decisões, das escolhas que fazemos na vida. E aqui Davi está escrevendo que o homem que teme o Senhor receberá, então, ajuda também nesse sentido de tomar as decisões certas, fazer as escolhas certas. A leitura bíblica recomendada se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 14 a 21, que passo a ler e comentar. 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá. E como Moisés levantou a serpente no deserto, o que quer dizer isso? Nos dias que o povo de Israel estava no deserto, houve um momento de muita gente morrendo de picada de serpentes, de serpentes, cobras venenosas. E Deus mandou então que Moisés fizesse uma serpente de bronze e que a pendurasse. E que toda vez que uma pessoa, que alguém fosse picado de serpente, que olhasse para essa serpente de bronze e então ele seria curado, ele não morreria. Assim Moisés fez, passou a funcionar e ninguém mais morreu. O versículo 15 diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna, que é a principal promessa do Senhor Jesus a seus santos. Versículo 16, agora é o 13 e 16. Você pode recitar comigo, hein? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Comento. Na lição 6 passada, a abrangência universal da salvação, ainda disponível nesse canal, fizemos um comentário bem exaustivo desse versículo, João 3,16. Se for o caso, você poderá assistir sem dificuldades. Então, nesse caso, seremos mais breves desta vez, porque Deus amou o mundo, principalmente se refere a todas as pessoas do mundo. É claro que nós, pessoas, dependemos também do meio ambiente, né? Mas para Deus, a principal peça do mundo é o ser humano, porque só o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira é uma dimensão que não se pode mensurar, onde temos dificuldade de mensurar. Que deu seu Filho unigênito, deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê, então todos os que crerem em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo
por ele. Deus enviou o seu mundo. Jesus não veio para condenar, porque condenado o mundo já estava. Condenado, todas as pessoas do mundo, do planeta já estavam, desde que Adão cometeu o pecado. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E uma vez feito o sacrifício do Senhor Jesus, que morreu, que ressuscitou, então está tudo completo para que o ser humano possa crer no Senhor Jesus e alcançar a salvação. Versículo 18, quem crê nele não é condenado, quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Como eu disse, o ser humano, se não fizer nada, ele já está a caminho da condenação. Desde que Adão pecou, é assim. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois é, a luz que veio ao mundo é Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os inimigos de Jesus formam as trevas. E o principal item, dessas trevas é justamente Satanás. Então, por isso, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As obras boas agradam a Deus, e as obras ruins, as obras más, agradam ao príncipe deste mundo. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Evidentemente, todo aquele que faz o mal aborrece a luz, ou seja, aborrece a Jesus, aborrece a Deus, e não vem para a luz. E aí agora é um sentido figurado e ao mesmo tempo também uma linguagem um pouco mais direta, porque tudo que vem para a frente da luz fica exposto, fica visível. Então, é disso que é essa linguagem que esse texto aqui está tratando. Não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, diante da luz as obras vão parecer exatamente como elas são e serão reprovadas. 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essa lição me faz voltar à minha mocidade, quando recém-formado na EFON, como segundo oficial de náutica, e fiz minha primeira viagem ao Japão. Eu já havia feito a viagem a gente chamava viagem de praticagem, seria equivalente a um estágio. Mas eu já havia feito algumas viagens, durante os 6 meses de praticagem ou estágio, mas para o Japão era a primeira viagem. E a gente estava viajando num navio em viagem inaugural, saindo do Rio de Janeiro. Esse navio então carregou em Vitória e saímos para o Japão. Eu lembro até hoje que do Porto de Tubarão para o sul da África, o rumo era 105. E aí fomos nós navegando, essa travessia ali, essa parte do Atlântico não teve grandes problemas. Mas depois que dobramos ali o Cabo da Boa Esperança, o sul da África, e aí começamos a fazer uma navegação em círculo máximo até ali o Estreito das Filipinas, ali o Estreito de Lombok. E aí navegamos um pouquinho, o navio começou a pegar um tempo muito mau, uma tempestade atrás da outra, e o navio balançava e batia muito. Então havia um momento que ele batia de proa e entrava aquele marulho muito forte, de água, aquela massa de água muito forte na proa do navio. O navio levantava e ia e batia de novo e tremia o passadiço todo, a ponte de comando, como as pessoas ouvem no filme. E íamos nós. E eu notava também que o comandante estava bastante tenso, muito preocupado. Então foi assim, um dia mais tempestade, outro dia menos tempestade, até que amenizou. Chegamos então ao estreito ali de Lombok, por onde nós passamos, e por fim chegamos ao Japão. Essa travessia durou mais ou menos 30 dias. E quando nós chegamos, fomos fazer
As inspeções no navio, era um navio que estava em viagem inaugural, portanto ele estava na garantia, aí também tinha parte do seguro, então eram vários interesses ali no navio e nós fomos então fazer as verificações. E eu lembro até hoje que duas coisas me chamaram muita atenção e eu jamais esqueci. Primeiro, um vergalhão, da bitola, da dimensão usada em viaduto, que havia na estrutura do navio, na parte assim, seria abaixo, né, do convés principal. Quando a gente entrou ali, ele estava ligeiramente empenado, mostrando inclusive assim, a saída da pintura. E aí eu entendi o peso do marulho batendo ali, então certamente tinha forçado aquela estrutura. E quando nós voltamos então para a parte do convés principal mesmo, havia um vergalhão que servia ao mesmo tempo de mastro da bandeira. Aquele vergalhão era do tipo de um vergalhão, você pode olhar hoje, do vergalhão do metrô ou dos trens, essas composições normais. Pois é, aquele vergalhão estava amassado e assim retorcido, como se fosse um jornal que você pegasse e retorcido. E quando eu olhei aquilo, então entendi por que o comandante estava tão tenso. E eu, na verdade, não estava, eu estava relativamente tranquilo. Na verdade, o comandante sabia, conhecia pela sua maior experiência, evidentemente, dentre outras coisas, mas ele sabia do perigo que nós estávamos correndo. E eu achava que estava tudo 100% seguro. Estávamos seguros, como nós chegamos, mas não era tão seguro quanto eu pensei que fosse. Mas o que a viagem ao Japão e tempestade no mar tem a ver com salvação e livre-arbítrio? Ora, já ouvi celebridades do meio evangélico dizer que esse tema é muito simples e tentar explicar isso em uma ou duas frases. Pois bem, trata-se da falsa segurança de quem desconhece a real profundidade do assunto. Ou seja, estamos diante de um tema difícil que há quase 2000 anos divide opinião entre irmãos, doutores em teologia e de bom testemunho cristão. Outra coisa, não encontro posições de peso defendendo esse tema além da questão doutrinária em si. Isto é, até onde consigo enxergar, não me parece que pensar de um modo ou de outro possa vir a comprometer a salvação do cristão nascido de novo. Indo mais direto em nosso tema, vamos apresentar 4 pontos de abordagem do tema dessa lição 8, salvação e livre-arbítrio. Número 1, conceitos. Vamos fazer então o conceito de graça. Como aparece na Bíblia, graça significa favor imerecido. O Deus que dá não está obrigado a fazê-lo, mas faz, desde que nós, recebedores, digamos sim para recebê-la, gerando-se uma aliança entre doador e recebedor, agora com direitos e obrigações. O Senhor doador promete nos levar um dia para o céu, no singular, pois se trata de um lugar determinado. Então, levar um dia para o céu a nós que aceitarmos a aliança. Cabendo a nós, recebedores, dizer sim enquanto vivo e passar a andar sob a lei de Deus, mediante as Escrituras, até morrer ou ser arrebatado, como explicado em nossas videoaulas, lição 11, a segunda vinda de Cristo, bem como a lição 12, o mundo vindouro, ambas ainda disponíveis nesse canal. Conceito de livre-arbítrio. Vou recorrer ao conceito apresentado na página 57 da revista de professores e depois retorno. O livre-arbítrio é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas e tomar decisões que afetam seu destino eterno, especificamente se tratando da salvação. Isso quer dizer que cabe a cada um deixar-se convencer pelo Espírito Santo para ser salvo por Jesus ou não, embora Deus dê a todos a oportunidade da salvação. Voltando, é um bom conceito do ponto de vista de como geralmente tratamos desse assunto na teologia. Pode ainda ser resumido na capacidade de escolha de o ser humano decidir se aceita ou não a graça de Deus para a salvação, nascendo de novo, como em João capítulo 3, versículos de 3 a 8, ou não. Lembro que há um vídeo, lição 7, a necessidade do novo nascimento, postado nesse canal, quando nos aprofundamos no tema citado, ou seja, no tema
o novo nascimento. Um pouco mais sobre essa expressão, livre-arbítrio, é o seguinte: quantas vezes essa expressão aparece na Bíblia? Respondo: com esse sentido de escolha humana de aceitar ou não a salvação, não aparece. Porém, há boa quantidade de passagens bíblicas que podem ser utilizadas para se ancorar o pensamento do livre-arbítrio. Número 2. Atores históricos. Considero ser de fundamental importância a apresentação de alguns atores que há séculos iniciaram de forma acadêmica o acervo teológico sobre salvação e livre-arbítrio, como temos hoje. O primeiro deles é Agostinho. Sua vida terá sido do ano 354 a 430, portanto, nascido no ano 354 e falecido no ano 430. Dentre os autores que protagonizam ao longo de séculos o debate sobre o livre-arbítrio, deparamos-nos com um dos mais conceituados dentre os chamados pais da Igreja. Estamos falando de pais, plural de pai. Agostinho vive no período da continuação da Igreja narrada no livro de Atos e antes da formação da Igreja Católica com papas como existe hoje. Número 2, Pelágio, nascido aproximadamente no ano 360 e falecido no ano 420. Monge e teólogo britânico, parece ter se encontrado com Agostinho em 410, no ano 410, na África. Número 3. John Calvin, ou João Calvino, como falamos no Brasil. Nascido em 1509 e falecido em 1564. Figura exponencial do início da era reformista. Ele dá origem aos adjetivos de hoje calvinista e calvinismo, por vezes utilizados em ideia negativa. No momento pós-reforma, foi um trabalhador insistente com a necessidade de se criar, no meio cristão, sistemas teológicos escritos. Quarto, Jacobus ou James Arminius, nascido em 1559 e falecido em 1609. Mesmo sendo ainda criança quando Calvino faleceu, é conhecido no meio teológico como o grande opositor doutrinário de Calvino. E o número 5, a essa altura, eu espero, bastante conhecido nosso, Lutero, nascido em 1483 e falecido em 1546. Contemporâneo de Calvino, Lutero fixou as 95 teses da Reforma Protestante, completando 500 anos desse evento neste mês de outubro de 2017. Como apresentado na videoaula 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, disponível ainda nesse canal. Número 3 agora, principais correntes sobre salvação e livre-arbítrio. Primeira, Agostinho. Na virada dos séculos 4 para 5, Agostinho despertou e propagou a sua preocupação de como o cristão é salvo. Atenção! Trata-se de uma discussão doutrinária de altíssimo nível teológico e que, dependendo do entendimento do líder, pode gerar ou variar estratégias de pregação do Evangelho, bem como de ação social do dia a dia das igrejas locais. Admitida a parte explícita da Bíblia referente ao novo nascimento, a questão que Agostinho defendia era que Deus escolheu aqueles que hão de ser salvos mediante sua graça irresistível. Agostinho dizia que a graça é suficiente para todos, mas eficaz apenas para os que a aceitam. Ou seja, segundo ele, algumas pessoas nasciam predestinadas para a salvação. No entanto, não é fácil de se encontrar pronunciamentos de Agostinho referente aos que se perdem, ou seja, que morrem sem Deus e sem salvação. Pelágio. Diferentemente de Agostinho, Pelágio defendia que a predestinação consiste na presciência de Deus, ou seja, o Altíssimo dá livre-arbítrio a cada ser humano para decidir se aceita ou não a graça para a salvação, sendo que o Todo-Poderoso conhece de antemão os que aceitarão ou não a salvação de Deus em Cristo Jesus. Em parte considerável dos compêndios de teologia da época, Pelágio é apresentado como herege e seu pensamento como heresia
pelagiana, embora seja difícil de se cravar se o modo como a doutrina de Pelágio é encarada se baseia em convencimento teológico ou de um maior prestígio eclesiástico de Agostinho à época. Calvino. Passados mais de 1000 anos, esse debate se reacendeu com força talvez maior, pois agora o reformador Calvino, seguindo a corrente de Agostinho, passava a defender que Deus predestinou os escolhidos para a salvação e acrescentava os outros para a perdição. Dessa doutrina da predestinação segue-se o ensino de uma vez salvo, sempre salvo. Entre aspas, uma vez salvo, sempre salvo. Porque se Deus predestinou o homem para a salvação, e unicamente pode ser salvo e guardado pela graça de Deus, que é irresistível, então nunca pode perder-se. Os defensores da doutrina da segurança eterna apresentam as seguintes referências para sustentar sua posição. João capítulo 10, versículo 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que, mediante a fé, estás guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Romanos capítulo 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? João capítulo 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. O quarto é Arminio. Opostamente a Calvino, aparece Arminio defendendo a doutrina de Pelágio, ou seja, que Deus dá o livre-arbítrio ao ser humano, sendo a predestinação o atributo de presciência de Deus por conhecer os que hão de aceitar a aliança da salvação e os que não aceitarão. O ensino arminiano é como segue. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, porque Cristo morreu por todos. Seguem as referências. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 4 a 6. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Prossegue a doutrina arminiana. Com essa finalidade, Deus oferece sua graça a todos. Embora a salvação seja obra de Deus, absolutamente livre e independente de nossas boas obras ou méritos, o homem tem certas condições a cumprir. Ele pode escolher aceitar a graça de Deus, ou pode resistir-lhe e rejeitá-la. Seu direito de livre-arbítrio sempre permanece. As Escrituras certamente ensinam uma predestinação, mas não que Deus predestina alguns para a vida eterna e outros para o sofrimento eterno. Ele predestina
entre aspas, a todos os que querem, fecha aspas, a serem salvos, e esse plano é bastante amplo para incluir a todos que realmente desejam ser salvos. Essa verdade tem sido explicada da seguinte maneira: na parte de fora da porta da salvação, lemos as palavras: quem quiser pode vir. Quando entramos por essa porta e somos salvos, lemos as palavras no outro lado da porta: eleitos segundo a presciência de Deus. Lutero, embora não seja tão enfático como Calvino, há compêndios de teologia mostrando que Lutero considerava o livre-arbítrio ser uma grande heresia. O perfil teológico cristão atual sobre esse tema. Há uma tendência dos teólogos evangélicos modernos de escrever sobre a visão atual de algumas denominações quanto à salvação e livre-arbítrio. Se não, vejamos. As igrejas presbiterianas parecem defender a doutrina calvinista, ou seja, graça de Deus irresistível e, consequentemente, predestinação para salvação ou perdição. Já as igrejas metodistas parecem defender a doutrina arminianista, ou seja, a graça, embora vinda do Todo-Poderoso, pode ser resistida pelo ser humano por meio de seu livre-arbítrio. Nesse sentido, a última palavra da salvação depende de cada pessoa. Quanto à Assembleia de Deus, os livros diziam que esta não se posicionava a respeito de salvação e livre-arbítrio, embora exista a publicação da CPAD, Declaração de Fé, com terceira impressão em 2017, onde é possível se verificar a posição oficial da denominação. Do que leio, especialmente as páginas 113 e 114, diria que se trata de um posicionamento arminianista, embora este termo não apareça escrito explicitamente. Ou seja, a denominação parece esposar o conceito de que o livre-arbítrio é decisivo na salvação do cristão. Concluindo, lembro que falamos de salvação e livre-arbítrio considerando os pontos de vista mais antagônicos ao longo da história, bem como em nossa realidade atual. Citamos passagens bíblicas onde os autores defendem os dois extremos, predestinação ou livre-arbítrio, e propositalmente deixei de comentar as porções bíblicas em que se baseiam. Lembro-me de que certa vez, num processo seletivo de pós-graduação, onde fui classificado para a glória de Deus, participamos de uma dinâmica em que os candidatos divididos em grupos eram provocados, em termos sociais, a defender e depois contestar, ou vice-versa. É como me sinto ao me deparar com as passagens bíblicas recorrentes dos que defendem a predestinação ou dos que defendem o livre-arbítrio. De qualquer forma, reitero minha opinião de que um ou outro entendimento não implica em comprometimento de salvação, embora seja relevante quando se vai pregar ou ensinar a palavra de Deus, como estou fazendo agora. Antes de dar minha opinião, preciso reiterar minha admiração pelos autores antigos e atuais desse tema. Especialmente sobre Agostinho, Early Carnes escreveu: entre o apóstolo Paulo e Lutero, não houve cristão de estatura moral e espiritual semelhante a de Agostinho. Também já lhe ouvi várias vezes os saudosos do futebol, referindo-se ao talento do Mané Garrincha, perguntar: considerando-se a fortuna que o mercado globalizado do futebol de hoje paga, que salário ganharia hoje se fosse da atual geração o genial craque dos mundiais de 58 e 62? Então pergunto, que salário Agostinho deveria receber se fizesse parte da nossa geração? Na verdade, considero a resposta uma grande incógnita diante do que vemos, ouvimos e lemos no meio dos chamados cristãos atuais. Finalmente, sobre salvação e livre-arbítrio, dou minha opinião. Deus criou Adão do pó da terra e soprou sobre nele o dom da vida. Creio que nesse sopro vai mais do que costumamos considerar. Primeiro de tudo, a vida. Mas hoje sabemos que a vida do ser humano é de um requinte absurdo no sentido positivo. Ao soprar, Deus criou em Adão sua natureza por meio de um sistema
vida, comandando outros sistemas, como o circulatório, respiratório, digestivo, sanguíneo, urinário, utilizando órgãos como coração, pulmões, rins, pâncreas, além de cérebro com bilhões de neurônios interligados numa rede que ainda hoje desafia nossa inteligência. E nesse sopro veio também o componente que dava a Adão capacidade de dizer sim ou não a Deus. Esse ponto, para mim, é de fundamental importância, ou seja, Adão tinha potencial para dizer sim ou dizer não ao pecado de desobediência de que fala a Bíblia, ao comer o fruto da árvore do bem e do mal. Digo isso porque, mesmo sendo a igreja verdadeira do Senhor formada por pessoas que nasceram de novo, ao longo dos séculos, individualmente, somos tentados em todo o tempo. Mas a igreja só permanece porque, desde o momento em que Cristo a edificou, pessoas são capazes de dizer não ao pecado, mesmo quando tiveram que pagar essa postura com a própria vida. Estou convencido de que a igreja é a prova de que nós, mesmo tendo sido feitos pecadores em Adão, podemos dizer ao Senhor: Jesus, eu creio em Ti e quero ser Teu servo, Teu amigo e tudo mais que o Senhor decidir para mim. Nós, humanos, temos o dispositivo para aceitar ou não a graça de Deus, fazer aliança com o Criador e dizer não ao pecado. Se fosse só isso, não bastaria, mas o Senhor Jesus nos deixou o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ainda que cada um de nós, ovelha privilegiada desse pasto, tenha o poder de decidir se deseja ou não esse benefício. Além disso, acompanhe o texto bíblico de que o que nasce de novo, nasce da água e do Espírito. E nesse caso, não pode se desviar. Ou nasceu, ou não nasceu. Nascer de novo é um componente espiritual e não pode ser confundido com nenhuma credencial de membro, ou de obreiro, ou de obreira, ou de pastor, ou de pastora. Nascer de novo não pode ser confundido com capacidade de cantar bem, ou falar bem, ou ter um bom dinheiro. Trata-se de algo estritamente espiritual, segundo as Escrituras. Dou parabéns a você que assistiu até aqui, pois se trata de um tema difícil, porém totalmente necessário para o entendimento do propósito de Deus para a tua vida e para a minha, sobretudo para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Digo a você, homem e mulher de Deus, que mesmo diante da intensidade das tribulações, mesmo diante da enxurrada de mau testemunho que vemos a toda hora, mesmo diante de nossa falha humana, temos que prosseguir olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. E digo para você, que ainda não fez a aliança com o Senhor Jesus, que ainda não o recebeu como Salvador, que ainda não entrou no rol dos que creem no Senhor Jesus, para fazê-lo logo, para fazê-lo rápido. É a decisão mais importante que você precisa tomar. É difícil humanamente? É difícil. Aliás, humanamente a gente pode dizer que seria até impossível. Mas quando você der um passo para Jesus, Jesus vai dar outro para você. Quando você levantar a mão para Jesus, Jesus vai levantar a mão para você em recebimento a você como um novo cidadão. Há tempo de você fazer isso. Se você está me ouvindo, é porque há tempo de você fazer isso. E você também, para você também, tem lugar no reino dos céus. E se houve falha humana, sem quebrar a aliança, lembre-se, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, pela pregação da Tua palavra. Te louvamos, meu Senhor, pelo Teu Espírito em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Mas ao mesmo tempo, Senhor, como está escrito no livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor também bateu em nosso coração, no meu coração e no coração daqueles que te recebem, Senhor, que te receberam. E a porta foi aberta, e o Senhor entrou, e o Senhor faz morada em nossos corações. Oh, meu Senhor Jesus, bendito seja o teu nome. Ajuda essa mensagem a produzir o efeito necessário para que aqueles que precisam
creiam, se arrependam e sejam salvos. Abençoa, meu Senhor, aqueles que ouvirem. Abençoa, Senhor, homens, abençoa mulheres que ouvirem, meu Senhor, pela internet, que ouvirem, Senhor, por celular, que ouvirem por qualquer tipo de mídia, em qualquer tempo, em qualquer lugar, do Brasil ou do mundo. Abençoa, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um que ouvir este vídeo. Recebe, portanto, Senhor, a nossa oração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus você tenha sido abençoado e abençoada com esse vídeo e que você se inscreva nesse canal, divulgue, curta, compartilhe, comente, clique em gostei. Em nosso próximo encontro, comentaremos a lição 10, o processo da salvação. Então, até lá, se Deus quiser. Amém.